Fala pessoal, tudo bem? A paz de Cristo. Voltamos com mais um vídeo falando sobre o Antigo Testamento e hoje vou dar continuidade à história de José do Egito. Uma história bem conhecida, já virou até novela aí da Record. Então é uma história mais conhecida. E só para lembrar um pouco, José era aquele filho mais queridinho do papai, né? Ele recebia as melhores vestes e tinha aquela preferência do pai. E isso incomodava muito seus irmãos. Seus irmãos tinham ciúmes dele. Até que seus irmãos resolvem vendê-lo como escravo. E aquela caravana que passava perto dos irmãos compram José e vendem José para o Egito. E José, para lembrar, ele era aquele que tinha uma graça, um dom especial dado, que Deus tinha dado para ele, que era o de Deus falar com ele através dos sonhos e o de interpretar sonhos. E aí José, sendo vendido para o Egito, começa seus trabalhos por lá. E aí, além dele receber essa bênção, essa graça especial de Deus, Deus está junto com José. E tudo que José faz prospera. Então José, quando chega, eu vou contar aqui de forma bem breve e eu não lembro de todos os detalhes, tá? Mas eu vou seguir aquele padrão de sempre deixar aqui as passagens, né, para vocês acompanharem e verem os detalhes lá depois, tá bom? Então não liguem se eu ficar muito aparece, se eu não me engano, porque é muita informação, né? Então vamos lá. Então José chega e assim que ele chega, ele começa a trabalhar e tudo que ele faz prospera. E aí o encarregado dele, digamos assim, trazendo um pouco para a linguagem de hoje, o encarregado dele vê que ele é um bom funcionário e ele não é um escravo comum, porque José sabe ler, né? Ele, como um bom praticante das Sagradas Escrituras, ele tinha a prática da leitura. Então ele já não é só um simples escravo, ele tem o hábito da leitura, ele tem algumas habilidades. E aí o seu encarregado, vendo isso, o promove, né, como algum responsável ali. E José, ganhando destaque, ele começa já a adentrar um pouco ali a parte onde fica ali o rei, o faraó, né, a Cleópatra, a rainha, enfim, tudo igual. E a rainha, né, ela começa a sentir atração por José. Até que em certo momento ela pede para que estejam sozinhos ou fica a sós com ele. E ela começa a querer se aproveitar de José. Só que José, ele fala que ele é um homem temente a Deus e ele não quer se agraciar com ela, né? E ela, se sentindo rejeitada, fica brava, fica nervosa com José. E ela chama um dos seus guardas dizendo, né, que José tentou fazer algum mal com ela. E aí os guardas pegam e prendem José e jogam ele lá na cadeia. E aí José fica lá preso, né, injustiçado. E tem dois personagens que aparecem na Sagrada Escritura que têm um sonho, cada um deles tem um sonho, e eles contam para José. E José interpreta esse sonho deles. Para um, José fala que o sonho deles significava que ele sairia da prisão, mas logo ele seria decapitado. Ou ele já sairia e seria decapitado, né? E aí passa certo tempo e acontece, de fato, esse rapaz sai e é morto. O outro, né, o sonho dele é ele conta para José e José fala que ele sairia e o seu cargo seria restituído, né? E José pede para ele que quando acontecesse esse sonho, que ele se lembrasse de José para ele sair da cadeia. E aí passa um tempo, acontece, né, da mesma forma que José descreve, este rapaz sai da cadeia, seu cargo é restituído, só que ele não se lembra de José. E José continua preso ali. E aí vai passando o tempo, o faraó ele começa a ter alguns sonhos, se não me falha a memória, ele tem dois sonhos. Um são das espigas que são bem mirradinhas ali, né, bem magrinhas, digamos assim, e das espigas fartas, gordas, bonitas, né? E parece que essas espigas mais mirradinhas ali engolem essas outras espigas mais cheias. E aí o rei fica incomodado com esse sonho. E aí depois ele tem outro sonho das 7 vacas magras e das 7 vacas gordas. E as 7 vacas magras engolem as 7 vacas gordas e elas continuam magras ainda. E aí o rei fica muito perturbado com esse sonho. E ele chama um dos seus servos
que se dizem adivinhadores, né, feiticeiros, enfim, e pede para que eles interpretem o sonho dele, porque ele está incomodado com aquele sonho e perdendo sono, né, porque aquilo incomoda ele fica angustiado, querendo saber qual o significado disso. Só que nenhum de seus servos conseguem dar a interpretação que acalma o coração do rei. E aí ele, perturbado e perguntando, ninguém consegue resolver o problema, até que aquele rapaz que estava na prisão junto com José, que tem seu cargo restituído, lembra de José. Ele fala para o rei: olha, tem um rapaz lá na prisão que interpretou 2 sonhos de um rapaz e o meu, e os 2 sonhos aconteceram da forma que ele falou. E aí o rei fala: então traga ele aqui. E aí José é apresentado para o rei e ele conta o sonho para José, das 7 espigas e das 7 vacas. E aí José, né, interpretando o sonho, fala para ele: olha, as 7 espigas e as 7 vacas são o mesmo sonho. Significa que as 7 vacas magras e as 7 espigas magras mirradinhas ali são 7 anos de grande seca e fome no Egito. E os 7 anos são 7 anos de vacas gordas, são 7 anos de fartura que terão para que seja feita a colheita, e se fizer a colheita da forma correta, o Egito não passará fome. E aí José, sendo esperto, ele fala: então eu sugiro ao senhor que escolha alguém apto, né, meio que quase levantando a mão aqui, escolha alguém, né, para administrar esse tempo de fartura, para que o estoque de alimentos seja feito da forma correta e o Egito não passe fome nesse período de seca. E aí o rei, o faraó, ele fala, né, captei vossa mensagem, então vou escolher você para administrar todo esse período de fartura, para que o Egito não passe fome. E eu vou te dar toda a autoridade, né? Ninguém além de mim está abaixo de você. Ou seja, José era a maior autoridade, só era abaixo do rei. Olha só, né? Ele chega sendo aquele escravo ali que ninguém dá nada e agora ele só está abaixo do rei. Olha onde que chega, né? Mas por quê? Tudo obra de Deus, né? Que vai levando José pouco a pouco. Então, José começa esse trabalho de estocar os alimentos ali, né? E a Sagrada Escritura vai dizer que a quantidade de alimento é tão grande, que quando vem a fome, vem a seca e os povos ao redor do Egito começam a sentir o impacto da seca, né? Os animais começam a morrer e tudo mais, eles começam a ir no Egito comprar alimento. Ou seja, eles conseguiram juntar tanto alimento, Deus ajudou tanto a José a prosperar ali nas suas colheitas, que eles tinham para o suficiente para eles e podiam vender ainda. E aí então começa essa questão dos povos ao redor irem até o Egito comprar alimento. E aí, em paralelo, então José está ali, né, vivendo no Egito e administrando tudo isso. Em paralelo, ainda tem ali a vida de José, de Jacó, de Israel, né, sua família. Eu não contei no outro vídeo, mas Jacó, ele se arrepende do mal que fez a seu irmão Esaú e ele volta para o seu irmão, né? Ele achou que o irmão dele ia querer matar ele, ainda queria ter vingança, e ele pensa até em se oferecer como escravo do irmão, só que no final o irmão aceita o pedido de desculpas e eles se reconciliam ali, né? Então a fome chega até o acampamento de Jacó ali e seus filhos e toda a sua família. E aí, né, Jacó começa a não ver outra saída senão ir comprar alimento no Egito. E aí ele manda os seus filhos irem buscar o alimento. Então ele junta ali o que ele tem, os animais. Jacó, ele tem bastante, ele é uma pessoa rica, né? Tem bastante rebanhos ali e manda o que tem para seus filhos trazerem o alimento necessário para eles. E vai ali a caravana de irmãos para o Egito. Chegando lá, no Egito, José, ao avistar seus irmãos, reconhece, né? E José, ele é tomado de uma grande mistura de emoções ali, não sei se é de felicidade, de raiva, né? E aí, quando ele vê os irmãos aproximar,
ele pede para que os guardas tragam eles para dentro. E aí, os irmãos acham estranho, porque eles vão ali só comprar alimento e pede para que eles entrem, né? E eles entrando lá, José, né, disfarçado ali, começa a falar com eles e vai fazendo algumas perguntas e tal. E eles vão falando dos irmãos e as perguntas cada vez vão ficando mais pessoais. Os irmãos vão achando estranho, mas vão respondendo, né? Até que ele chega e pergunta desse irmão mais novo. E aí eles falam que venderam o irmão, mas acho que ele tinha morrido, não sei o quê. Enfim, né? Tem todo esse episódio de conversa entre eles. E aí, José, né? Ele, por mais que fosse temente a Deus e tudo mais, ele ainda é humano, né? O humano fala um pouco mais alto e ele resolve meio que se vingar ali dos irmãos. E ele dá meio que mais alimento do que o necessário para os seus irmãos. E só que em nenhum dos sacos de alimento ele coloca alguma peça de ouro, alguma coisa, algum item dele dentro do saco. Coloca e avisa um dos guardas para revistar os seus irmãos na saída. Quando seus irmãos estão saindo com o alimento, os guardas param eles ali e pedem para revistar. E aí seus irmãos acham um absurdo, né? Eles querendo revistar, sendo que eles não fizeram nada, eles só foram buscar o alimento. Na hora que eles abrem um dos sacos ali de alimentos, cai uma das taças, se eu não me engano, de José. E José vem, faz toda uma encenação de furioso, né? Eu confiei em vocês, né, tal, tudo, e vocês fazem isso comigo. Então agora, para vocês saírem daqui, eu vou ficar com o irmão mais novo de vocês, se eu não me engano é Benjamim. E aí os irmãos dele ficam doidos. Não, meu pai já perdeu o José, que era o filho predileto dele, e agora perder mais um, né? E aí eles começam a se lamentar que a desgraça caiu sobre eles, pelo mal que eles fizeram a José. Até que José manda eles embora, né? E eles vão embora sem Benjamim, chegam lá e Jacó fica mais triste ainda. E se não me falha a memória, manda eles voltarem para lá. E aí eles voltam, né, e tem todo o episódio de conversa novamente com José. E aí eles conversando, tudo mais, José revela, né, a eles. E antes disso, lembra aquele sonho do feixe que se curva, né, diante do feixe maior? Os irmãos, agora desesperados para terem o irmão de volta e terem o alimento que eles precisam, eles se curvam diante de José, pedindo misericórdia, pedindo para que o irmão dele fosse solto. E aí o sonho de José, do feixe maior de trigo e os feixes menores se curvando diante dele, acontece, né? E aí José se compadece de seus irmãos, ele se tira lá, né, as vestimentas egípcias, né? E eles reconhecem e eles se reconciliam ali. E aí José manda buscar o seu pai, ou vai junto com eles, traz o seu pai para o Egito. Neste tempo em que Israel vem com seus filhos e toda a sua família para dentro do Egito, o faraó era muito amigo de José, por todo esse episódio que nós acabamos de ver, né? E o reino era próspero, né? Os hebreus viviam lá dentro, todos viviam muito bem. Só que, com o passar do tempo, né, o faraó morre, José casa, tem filhos e tudo mais, mas o vídeo aqui é curto, não posso entrar em muitos detalhes. Então, o povo hebreu, o povo de Israel, né, adentra ali o Egito, passam a habitar ali e o faraó é amigo deles. Só que passa certo tempo, o faraó morre e surge um novo. E esse já não é mais amigo, né, porque José também já morreu e já está distante ali desse primeiro que recebe o povo de Israel lá dentro. E esse novo faraó que surge, ele começa a ver que o povo hebreu, o povo de Israel que está ali dentro do Egito, está crescendo muito, né? Porque o povo de Israel, eles têm muitos filhos, né? Lembra da promessa que Deus faz a Abraão, que a sua descendência seriam
tão numerosa quanto as estrelas do céu. E o faraó se sente ameaçado com esse povo crescendo lá dentro. Ele se sente ameaçado de que o povo egípcio vai perder o lugar, né, para o povo de Israel. E aí, né, o faraó começa a escravizar o povo hebreu, o povo de Israel, né? E esse povo que antes era amigo do faraó, agora começa a ser escravizado. E eles sofrem com essa escravidão. O povo sofre por muito tempo e, se eu não me engano, passa 400 anos, é muito tempo mesmo, de escravidão. E o povo já desesperançado, né, achando que Deus havia abandonado eles ali naquela escravidão, começam a clamar a Deus, pedindo, né, a Deus misericórdia, que os liberte da escravidão. E aí Deus começa a falar para o povo que está ali que ele vai enviar um libertador ali, né? Alguém que vai tirar eles da escravidão e que vai levar eles para uma terra onde corre leite e mel. Esse, né, que Deus promete é Moisés. E a história de Moisés vai ficar para o próximo vídeo, né? Porque o vídeo aqui já passou dos 15 minutos. Para ele não ficar longo, vou terminar a história aqui, tá bom? E aí lá a gente vê um pouquinho sobre a questão do povo hebreu, né, do seu surgimento, depois a história de Moisés. Tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo.